Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Prefeitura de Campos está fazendo acontecer. 3 hospitais e 40 unidades básicas reformadas. Mais de 20 milhões de reais investidos na agricultura e 3 mil quilômetros de estradas recuperadas. 20 mil famílias beneficiadas com o cartão Goitacá. 200 ruas e avenidas recuperadas e 28 pontos de saneamento. 60 escolas reformadas e 4 novas unidades entregues. E tem oportunidade para todo mundo. 14 mil empregos formais gerados e 7 mil MEIs abertos. E tem muito mais. Só que é tanto número, tanta entrega, tanto trabalho que não cabe em 45 segundos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Oito horas 39 minutos, conforme prometido, curto intervalo, já voltamos com o Folha no Ar e vamos direto aqui para a nossa conversa. Campos tem tempo bom, 18 graus, máxima hoje não deve passar de 23, hoje é sexta-feira 13, para quem tem superstição aí, hoje é dia de Santo Antônio, dia de Santo Antônio é hoje, o padroeiro de Guarulhos. E hoje eu tenho que ir à missa, porque Simone vai lá agradecer, né? Então eu tenho que ir. Hoje no programa, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana e RadMed Diagnósticos por Imagem. Estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando aqui com o presidente do partido Podemos em Campos, que é o Tiago Vigílio, ex-vereador, também pré-candidato aí a deputado estadual, hoje também é presidente da CODENCA, que é a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Campos. Tiago, deixamos uma pergunta aí no bloco anterior para fazer esse fio, para fazer essa conexão com esse bloco agora, só para quem está chegando agora ou para relembrar, essa questão do jogo, do tabuleiro político, que é o Vladimir desfilar bem, tanto pela direita quanto pela esquerda, quando vai, principalmente a Brasília, e ele articulou muito bem, como você disse aí mais cedo, o seu mandato de deputado federal também, foi muito bem articulado, mas agora trata-se de eleição. Ele teve o apoio aqui da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, por exemplo, pessoalmente veio, subiu no palanque dele, participou de um comício, aquela coisa toda. E agora a família Bolsonaro já declara apoio, através do chefe maior lá, do líder maior da família, Bolsonaro, ao Rodrigo Bacelar como pré-candidato a governador. Impõe lá algumas questões, aquela coisa toda, mas é o apoio declarado dele. E aí, como é que fica? E tem a questão do Vladimir, como você disse, ser hoje cogitado a vice de Eduardo Paes. Eduardo Paes é Lula no palanque de Eduardo Paes em 2026. Como é que fica essa coisa? Então, Cláudio, realmente é o que você colocou aí sobre o Vladimir. Ele tem uma entrada, ele tramita muito bem, transita muito bem, tanto com os políticos ligados à esquerda, tanto os políticos ligados à direita. O Vladimir tem esse carisma, ele tem esse poder de conseguir adentrar nos dois campos. E o prefeito, como recebeu o apoio aí do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, na última eleição, mas o nosso grupo político também, junto com o prefeito, também já temos esse apoio aí, né? Eu particularmente não, mas a grande maioria do grupo acompanhou na última eleição, o prefeito já sentado na cadeira,
ele apoiou, deu apoio também ao Bolsonaro. Então, assim, eu acho que hoje essa questão ninguém deve ninguém. Foram 2 eleições, um ajudou o outro. Agora estamos indo para uma outra eleição, onde eu acredito que se Vladimir decidir caminhar com o Eduardo Paes, não vai interferir nada. Eu acho que o Vladimir consegue aí manter esse diálogo com os dois lados, né? Com os dois lados. E que o Flávio já decidiu o lado dele, né? Eu não ouvi ainda o Bolsonaro dar uma declaração. Vi alguns encontros aí com o Rodrigo Bacelar. Até o que eu li, eu não vi o próprio Bolsonaro. Eu vi algumas colunas lá na capital, lá de alguns blogs, falando que o Bolsonaro apoiaria o Rodrigo desde que não aparecesse nenhum escândalo, não aparecesse nada que desabonasse o conduto do Rodrigo, alguma coisa assim. E desse o vice. Exatamente, e indicaria o vice. Então, assim, eu acredito que esta eleição agora, essa questão do apoio, que a família Bolsonaro apoiou o Vladimir, e Vladimir também apoiou a família Bolsonaro na eleição para a presidência, eu acho que isso aí está 0-0. No meu entendimento, está 0-0, ninguém deve nada a ninguém, não. Tem algumas pessoas aí que ficam querendo forçar uma barra, né, que tem que... Não, ajudou, um ajudou o outro. Então, na minha cabeça, ninguém está devendo ninguém, não, e cada um agora tem que ver o melhor aí para sua cidade, ver o melhor para os seus projetos aí, que sejam individuais, que sejam coletivos, que sejam em prol da população, mas para mim isso não afeta nada, não. Até porque o Flávio está vendo lá dele, o Vladimir tem que ver o dele. E, Thiago, você falou, vamos falar sobre a eleição. Né? Não sei se começa com o presidente ou termina com o presidente. Vou começar com o presidente. Como você falou aí, você tomou uma atitude distinta na última eleição, né, presidencial, de Vladimir abriu para o grupo apoiar quem o grupo apoiar quem quisesse, você caminhou com Lula, né? Exato. Que se elegeu presidente. Agora, todas as pesquisas indicam que o Lula vive hoje o seu pior momento, né? Pode piorar, pode melhorar, mas assim, hoje, em 12 pesquisas do início do governo da Quest e 11 pesquisas da Atlas Intel, é uma série histórica, né? Mesmo instituto, mesma metodologia, acompanhando o governo, ele vive seu pior momento. O quadro, eu falo Atlas Intel e Quest porque são as duas pesquisas mais recentes, né? A Atlas Intel deu um cenário que Lula liderando no primeiro turno, né, mas com desaprovação da maioria, 53,7% desaprova, e o governo seria aprovado só hoje por 45,4% da população brasileira. Lula lideraria a questão de voto no primeiro turno, né, com Tarcísio, no cenário com Tarcísio. Lula lidera com 44,1% contra 33,1% de Tarcísio, mas no segundo turno perderia para Tarcísio, que teria 48,9% contra 45,1% de Lula. E Michele Bolsonaro, também Lula lideraria o primeiro turno, 44,4% a 33,5%, mas perderia o segundo turno, 49,8% de Michele a 45,3% dele, Lula, né? Esse foi o cenário da Atlas Intel, que é um instituto estadunidense, acertou muito na eleição de Trump, né? E se esse cenário já foi ruim para Lula, o cenário da Quest foi ainda pior. Porque a Quest, que é mais recente, testou outros cenários com outros candidatos, né? E a Quest não divulgou a estimulada do primeiro turno, o que é muito estranho. Não existe pesquisa que não faça a estimulação do primeiro turno. Se não divulgou, porque o resultado foi estranho, né? Não quis divulgar, mas que fez. Mas no segundo turno, Lula não sairia do empate técnico, que foi o que o Quest divulgou no segundo turno, né?
além de Bolsonaro, que a gente sabe que não pode, que está elegível até 2030, mas com 4 outros nomes da direita, né? Com o Tarcísio, ele ficaria segundo turno 41-40, com o Michele, 43-39, com o Ratinho Júnior, governador do Paraná, 40-38, e com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 40-36, na margem de erro, 2 pontos para mais e para menos, é empate técnico. Como é que você vê hoje o cenário, com base nesses números, né? O cenário presidente, Thiago? Então, Luiz, como você bem colocou, na última eleição, 2022, eu votei com Lula, pedi voto para o Lula, né? Por entender que não tinha cabimento algum manter o Bolsonaro à frente da presidência, por N questões aí que a gente não concorda, né? O presidente da República requer um cargo que tem que ter muita seriedade, e aí teve a questão da pandemia, teve várias outras questões que, para mim, não dá. Eu até brinco com alguns amigos meus bolsonaristas e falo assim, pô, eu estou torcendo para o Bolsonaro estar elegível para a próxima. Queria que ele viesse candidato, né? Mas também preciso aqui deixar registrado, também não estou contente com o atual governo Lula, né? Parte econômica, a gente vê aí, questão da inflação, mas a gente também precisa entender as dificuldades que o governo Lula também enfrenta no Congresso. A gente sabe, não estou querendo colocar a responsabilidade no Congresso, mas é bom que as pessoas entendam a importância que é eleger, eu sou de direita, eu sou de esquerda. No caso, hoje, a esquerda, né? O Lula está lá. O Lula está como presidente. É importante eleger os senadores e deputados federais que realmente têm condição, porque a gente vê essa guerra hoje aí, que não estou dizendo que tem que ser puxadinho do Planalto, nada disso. Mas a gente sabe das dificuldades que é muita gente trabalhando para dar errado. É muita gente para dar errado. Por outro lado, a gente vê que é questão dos ministérios, de alguns que não deram certo, e aí vem essa questão agora dos aposentados do INSS. Então, a gente precisa tomar medidas duras. Pô, os primeiros 2 anos de governo, não adianta. É arrumar, é tentar, né, paralelo a isso, cuidar ali da parte econômica, mas arrumar a parte política, arrumar todos os ministérios para que o resultado chegue na ponta. Mas eu sou o tipo do cara que eu sou um cara muito otimista. Eu espero aí que nesse 1 ano e meio que faltam ainda, né, do governo Lula. Não, Thiago, 1 ano e 3 meses. Não, falo a pré-eleição, pré-eleição. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses. Verdade. 1 ano e 3 meses. Que esse 1 ano e 3 meses aí, ele consiga pelo menos dar um recado, ele consiga pelo menos demonstrar, né, que aquilo, principalmente para a população que mais precisa aí, que apostou muito, né? O pessoal brinca aí, da picanha. Não é isso que o povo quer. O povo não quer picanha. O povo quer ter condições, né? Voltar a ter aquele poder de compra, de consumo. E a gente sabe que no governo do Lula lá atrás, isso é indiscutível também, foi o momento que as pessoas conseguiram mais adquirir bens, suas casas, seja até os produtos eletrodomésticos. Hoje a gente vê a dificuldade que tem, hoje a pessoa compra isso, ou paga uma luz, todas essas tarifas aí que tiveram aumento. Então, assim, eu votei no Lula, muita gente que votou no Lula, votou achando que voltaria aquela época dele, quando ele esteve no governo, lá que ele conseguiu trazer benfeitorias para a população em modo geral, mas sempre, principalmente, para o mais necessitado. E a gente não viu isso acontecer ainda, né? Então, e as pesquisas aí estão demonstrando isso, estão demonstrando a realidade. Hoje, por conta dessa desaprovação, está aí o resultado das pesquisas, né? São números, e a Quest mesmo, aí, que é a empresa, na minha opinião, uma das mais sérias aí em relação à pesquisa, né? Instituto de Pesquisa que mais bate aí, que no final aí, realmente ali foi que chegou mais próximo, né, da realidade. Então, assim, eu acho que tem que tomar as medidas que venham
a dar condições ao governo de fazer aquilo que prometeu lá atrás, que as pessoas votaram foi na esperança. E muitos ali, quando pessoas, votei no Lula, eu não gosto de Lula não, mas Bolsonaro também não dava. Eu votei porque eu acreditava, porque eu ainda acredito que tem condição de fazer o melhor para a nossa população. O Bolsonaro já acha que olha muito para a elite, já acha que todas as... tem uma elite por trás dele, tem esse pessoal que dificilmente você encontra, né? Uma pessoa da classe baixa ali falando bem do Bolsonaro, porque não hora nenhuma se sentiu representado pelo Bolsonaro, né? Eu venho de família humilde, os meus votos, os meus eleitores, os meus amigos são de classe baixa, alguns de média, mas a grande maioria de classe baixa, então é o que a gente escuta, né? É o que eu sempre digo, a gente tem que estar na escuta, que é ali que nós vamos estar entendendo. A gente vê, a gente acompanha a rede social, a gente acompanha a mídia, mas não tem nada melhor do que você ouvir a população na ponta ali, no dia a dia. A gente, por ter sido vereador 2 vezes, né, por eu estar acompanhando o meu primo Juninho Virgílio hoje no seu segundo mandato também, a gente acompanha, mas aqui também a gente não vai dizer que está tudo mil maravilha, porque não está. Juninho mandou aqui mais cedo um comentário, mandou saudações vascaínas. Rapaz, eu tenho admiração por vascaíno, rapaz. Eu espero ter um dia, eu sou Flamengo, mas eu vou dizer não, eu sou Flamengo de fase boa, o Flamengo está de fase... É verdade. Mas eles têm um ditado lá, ele fala assim, Juninho usa muito também, vocês nunca entenderão. Realmente... Que a mulher de malandro, né, cara? É verdade. Na cara e volta cheio de amor, né, cara? É verdade. O pior é que eu tô rindo aqui, não tem muito motivo pra rir também, não. Tricolor, né? Mas vamos lá, vamos baixando agora a previsão da eleição. Governador. Governador, aqui a gente mais se aproxima de uma série histórica, Paraná Pesquisas, né? Que fez abril e maio, né? Eduardo Paes, de abril a maio, saiu de 48,9 para 57 de intenção de voto, na estimulada, né? Tarcísio Mota, de abril a maio, patinou. Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL, né? Para governador, patinou de 8,7 a 8,3. Rodrigo oscilou para cima, 8,2 para 10,4. E Ítalo Marcilli, que é um médico bolsonarista, é uma espécie de um projeto ou tenta ser, né, de um Pablo Marçal fluminense, também patinou, oscilando para baixo, 1,6 para 1. Quer dizer, um crescimento real de Paes, né, de 9 pontos percentuais. Rodrigo oscilou para cima, né, na margem de erro. Tarcísio Mota oscilou para baixo e Ítalo Marcilli oscilou para baixo. Como é que você vê a partir desses números a eleição do governador, Thiago? Então, como eu falei mais cedo, o Rodrigo até agora não disse que é candidato ao governo do Estado. O Eduardo Paes também não. Então, assim, né, sem dizer que é candidato, a gente sabe da força aí, a gente não pode menosprezar o deputado Rodrigo Bacelar, né? Não dá para desmerecer por toda a sua trajetória, poder de articulação, mas o Eduardo Paes é uma pessoa, assim, eu particularmente acho o cara muito forte, aquele jeito dele cariocão ali, cidade do Rio, né, que é importantíssimo pelo número de eleitores. Eu acredito que se o Eduardo Paes decidir vir candidato, estou dizendo que vai ser mole, que vai ser fácil, mas eu acredito que o Eduardo vai crescer muito ainda. Eu não tenho dúvida que o Rodrigo também vai crescer na hora que disser que é candidato, até pelo poder de articulação. Estou vendo o Rodrigo conversando muito em relação aos partidos, né, com os cacifes dos partidos, mas a gente não pode esquecer que partido é uma coisa e município, prefeitura é outra. Então, a gente sabe como é que funciona. E por questão do prefeito não tem aquela fidelidade partidária, ele pode trocar de partido, dependendo de janela,
Não é assim o partido dizer que está e o prefeito fazer o jogo, o partido quer que faça. Então, esse diálogo tem que ser na ponta, com os prefeitos, né? Os prefeitos lá nas suas bases, vereadores, liderança. Então, acredito que, por exemplo, vamos falar aqui do Norte e Noroeste. 70% dos votos do Norte e Noroeste é Campos e Macaé, né? Então, eu consigo hoje entender que as duas principais cidades, Campos e Macaé, já está lá com o Eduardo Paes. Eu acho que a Fátima também, que Samã, grande chance. E outras prefeituras e outros prefeitos, outras lideranças da cidade que precisam, que já vem indicando que vai caminhar com o Eduardo Paes. Então, aqui no Norte e Noroeste, fechando o Vladimir e o Elvis, eu acho que a gente consegue já levar bastante um apoio significativo para o Eduardo Paes a nível aqui do Norte e Noroeste. E o Eduardo vem se mexendo também em outras regiões, né, do interior. Então, eu acredito assim, eu repito, não podemos menosprezar a candidatura aí, se viesse concretizar, do Rodrigo Bacelar. Mas eu vejo Eduardo uma grande chance aí de estar se elegendo aí governador aí, se assim decidir, né? Se colocar o seu nome à disposição nas convenções, que é em agosto. É de julho a agosto, né? É julho a agosto, é. Tiago, vamos lá, vamos baixando. Senador. Esse ano senador é sempre uma eleição diferente, porque é legislativo, mas é majoritária, né? Isso. E esse ano são 2 vagas. A última Paraná, né? Lá de 27 de maio, divulgado 27 de maio. E assim, como outras, a Quest, feita antes também deu, assim, Flávio Bolsonaro é franco favorito à eleição, né? Concordo. Favorito. Mas aí ali, na segunda vaga, a disputa, né? Segundo a Paraná Pesquisa, ali no final de maio, no cenário 1, deu Flávio Bolsonaro 39,8%, Benedito da Silva, deputado federal do PT, 27,2%, e Clarissa Garotinho, né, que disputou essa vaga na última eleição, 18,4%. No cenário 2, deu Flávio com 38,8%, Benedita 26%, Cláudio Castro, atrás de Benedita, no 23,4%, e Clarissa 17%. E o cenário 3, Flávio 40,2%, Benedita 27,4% e Clarissa 19%. Quer dizer, Benedita está ali na margem de erro, né, no empate técnico, mas à frente numericamente de Cláudio Castro, né? Como é que você vê? Primeiro, se você concorda que Flávio é franco favorito à primeira vaga. E se concorda, como é que acha que esse embolo aí pela segunda vaga? Então, eu acredito que Flávio é o principal nome ali. Eu até venho dizendo, é a eleição de uma vaga só. Apesar de ser 2 vagas, só tem uma vaga para disputar, uma de Flávio. E aí a gente tem outros nomes aí que vem despontando, inclusive eu acompanhei a pesquisa do Paraná, se não me engano, foi feita em 3 cenários, um com Cláudio, outro sem. Eu acho que a questão do Cláudio Castro, eu acho que ele vai ser convencido pelas pesquisas, pelas pessoas mais próximas que gostam dele, né? A via federal. A via federal é o melhor caminho. Ele está com pesquisa na mão, a rejeição dele está muito alta. Então, eu acredito que ele não vai arriscar. Ele sabe que ele não pode ficar sem mandato. Então, eu acredito que ele é candidato a deputado federal. Se ficar sem mandato, Leão 13 bate na porta? Eu acredito que a chapa esquenta para ele. Eu acredito que... Porque ele não estoura agora, né? As coisas estouram na frente, a gente sabe como é que funciona, a gente conhece o jogo. E aí, né, eu acho que ele tem que estar lá buscando a sua imunidade, tentando se proteger. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que o Cláudio ele não é candidato, apesar de agora se eu sair é para o Senado, forçando uma barra, né? Forçando uma barra ali com o pessoal do PL, aquele negócio todo, mas eu acho que ele é federal, minha opinião.
A Clarissa vem aparecendo, né, nos 3 cenários ali, aparecendo bem, né? Eu acredito que na última eleição lá, ela se doou por inteira ao Bolsonaro, ao grupo do Bolsonaro. Você me permite só uma observação? Clarissa é a única desses 4 que não tem mandato. Que não tem mandato, exatamente. E que está um pouco aí já há um bom tempo, né? Desde a última eleição, né? Cuidando mais da família, não participando de muitos aí eventos de política, e aparece bem. Agora, naquela eleição ali, na última eleição de 2022, Bolsonaro, sabendo que o Daniel Silveira, o voto não valeria, e eu acho que ali foi uma falta de consideração, foi uma falta de reconhecimento e gratidão a Clarissa, porque para a segunda vaga ele chegar e apontar o Daniel Silveira, sabendo que o voto não seria válido. Então, para mim, ali faltou um pouco de consideração por tudo que Clarissa fez pelo Bolsonaro, né? Colocou a cara na reta mesmo, né? O tempo todo. Pediu mais para Bolsonaro do que para ela, na minha opinião. E agora, eu não sei como é que seria. Eu acho que também quem tá... E a questão da esquerda, né? De ter um candidato da esquerda, eu vejo a Benedita despontando também, mas com o Alessandro Molon, eu particularmente gostaria que chegasse a um consenso e que o Molon fosse o candidato da esquerda, né? Estou trabalhando com pesquisa, eu acho que seria um caminho, se não garantisse essa segunda vaga aí, né? A gente considerando que a primeira é do Flávio, mas eu acho que teria mais chance de estar conseguindo unificar ali essa questão do projeto de ter um senador da esquerda no estado do Rio de Janeiro, que eu acho importante também, né? Que é para equilíbrio de força. Tem o Carlos Portinho no jogo também, que foi um bom senador para Campos, trouxe muita emenda, né? Exatamente. É quem diga que Bolsonaro prefere o Portinho ao próprio Cláudio Castro. Exatamente. Olha, com certeza eu concordo. Portinho é um grande político, tá? Estava ali na suplência, né, na morte do titular na época. Mas eu também ouço, Luizinho, não sei se já vem aí já vem alguma coisa. Tem chance também de ser um candidato a governador. Eu ouço isso também. Quem? O Portinho? O Portinho tem uma chance aí de repente, embolar esse jogo aí. Já ouvi, não 1, 2 vezes, ouvi mais vezes. Então, mas não estou falando do Senado aqui. Com certeza também seria um bom nome para a direita estar escolhendo aí, né? Porque não é radical, é um cara que transita bem aí. Mas... Trouxe muita coisa para Campos, né? Muita coisa para Campos. Eu trouxe muita coisa para Campos, foi muito parceiro do município, do Vladimir. Então, seria um bom nome também. Clarissa até agora não falou, Cícero, mas o nome já aparece, o que você falou. E o interessante aí é que ela está fora, ela não tem mandato, cara. E mostra essa força aí que é importante. Tiaguinho, para fechar, são 9h06, e deixo para Nogueira concluir. Deputado, primeiro federal, a gente tem alguns cenários, né? Se Vladimir vier a vice, Tassiana, federal, né? E Bruninho, Caio e você, estadual. Se Vladimir não vier a vice, governador, ele vier federal, Tassiana sairia dessa equação, né? E manteria os 3, a estadual que eu citei antes, você entre eles. Agora, pergunta federal, mas também estadual, com uma seguinte... o Thiago Rangel, nesse programa aqui, recentemente, falou que você está esquentando o lugar para um garotinho na vaga estadual. Né? Que a gente sabe que garotinho está... garotinho sempre é aquela coisa, sempre parece um problema ou outro, mas hoje aparentemente está elegível, assim como Rosinha, né? Ele teve problemas com isso, ele foi muito prejudicado na última eleição, né? Para vereador, ele talvez se elegesse, mas aquela incerteza jurídica que ficou até o final prejudicou um pouco ele. Enfim, como é que você vê essa coisa do federal, do grupo de vocês, a sua pré-candidatura e essa declaração de Thiago,
de que você estaria esquentando o banco para o Garotinho estadual? Então, Luiz, o desenho que você colocou aí sobre a questão do Vladimir, vice-governador ou deputado federal, perfeita a sua análise. Esse é o desenho colocado até pelo próprio prefeito. Estadual também seria esse desenho. Bruno, Caio e eu, candidato a deputado estadual. O Vladimir sendo vice, a Tassiana, deputada federal. Esse é o desenho do prefeito. Mas, sobre essa questão aí que o Tiago Rangel colocou, antes que eu me esqueça, quero deixar aqui um abraço carinhoso para sua mãe Diva aí, dona Diva, que sempre me tratou com muito respeito. Todas as vezes que eu tive aí, sempre me acolheu muito bem, logo no início do meu primeiro mandato, e naquele momento a relação da Folha com o grupo político que eu faço parte não era muito boa, mas sempre com muito carinho, sempre sabendo separar as coisas. Muita saúde para a dona Diva. E aí, sobre essa declaração do Tiago Rangel, é o que eu venho dizendo, os deputados precisam ficar mais em campos. O que ocorre? Ele diz que tem uma informação que na cabeça dele eu estou esquentando vaga, como é que falou, balão de ensaio, se eu não me engano, eu vi um vídeo. Eu vi 2 vídeos, né? 2 recordes de vídeo. Um vídeo que, né, ele teve aí, meteu uma gafe aí de, tá dizendo aí, dona Diva, né, que dona Diva, falecida dona Diva, vi esse vídeo, ele vê como é que ele tá sabendo das coisas, né? E depois ele diz em outro vídeo lá que ele tá sabendo que eu sou um balão de ensaio. Estaria guardando vaga pro Garotinho ou pra Rosinha, uma coisa nesse sentido, tipo o Garotinho que ele falou. Assim, eu acho que o Garotinho não precisa que ninguém guarde vaga para ele. Nós temos um grupo político formado em Campos, o Garotinho tem sua trajetória, que ele criou, né? Eu faço parte de um grupo político hoje que quem deu origem, quem criou, quem, né, veio com um facão na mão, desbravando lá atrás foi ele. Então, ninguém precisa guardar a vaga para Garotinho. Essa é a minha opinião. Principalmente deputado estadual. Não precisam guardar a vaga dele para governador, se eles cismar na hora da elegendo ele, e eles cismar, ele vem candidato a governador, senador, deputado federal. Agora eu estaria guardando vaga para deputado estadual, eu sou pré-candidatismo a deputado estadual. E depois dessa entrevista que ele deu aí no Folha no Ar, muitas pessoas, isso ganhou a rua, né? Muitas pessoas, onde eu vou, se é candidato meu, está guardando vaga. Eu sempre digo, sou candidato, sou pré-candidato, né? Até brinco, pré-candidatismo. Mas isso não procede, está guardando vaga. O Garotinho não definiu ainda se é candidato aí aqui, né? Eu penso que seja importante o Garotinho voltar ao cenário, porque o Garotinho tem muito a contribuir ainda, né? Com o nosso estado, até mesmo nível Brasil. Foi um ótimo deputado federal. E aí tem as articulações aí, muito amigo do Washington Reis, que é um cara que está sempre olhando aí, sempre tendo diálogo constante com o Garotinho, mas não tem essa história de eu estar guardando vaga para o Garotinho. Isso aí não tem. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, já defini o meu partido. É o Podemos. Bom, 9h11, tá aberto aqui? Seu áudio. Tá, desculpa, perdão, 9h11. Temos que fechar o programa. Eu só queria dar uma opinião sobre essa questão de Cláudio Castro e o desgaste, isso tudo. Tem uma condição dele reverter essa situação. É ele resolver o problema da violência no Rio. Essa semana a gente comentou aqui, mais um tiroteio na Avenida Brasil, parou tudo. As pessoas não estão na faixa de Gaza, na comparação talvez até infeliz, mas assim, é muita violência, é quase que estado de guerra todos os dias. Você sai de casa e não sabe se vai voltar para casa depois do trabalho. Quer dizer, você não sabe nem se vai conseguir chegar, na verdade, ao trabalho. Então, é muito ruim essa questão da segurança, e ele lida muito mal com isso, na minha opinião. Eu também. A segurança pública vai ser o grande debate, um dos grandes debates para a próxima... Tirou aí, Thiago. Vê lá, Sérgio, desvira aí, voltou. Deve ter entrado alguma chamada aí, alguém tá ligando aí.
Agora sumiu, travou a câmera aí. Deve ser. Tem que tentar ver se coloca no modo avião aí pra gente fechar aqui. Mas você comentava, Luiz, aí no final? Eu não acho infeliz de comentário, não. Eu acho que é isso mesmo. A ligação do centro do Rio com a Zona Oeste, pelas linhas amarela e vermelha, hoje é isso mesmo. É isso mesmo. Voltou. É da de guerra, né? É da de guerra. Muito ruim, e assim, a gente não tem uma esperança, uma expectativa de resolver, infelizmente. E outra coisa, o Tiago, o Aloysio, quem tem cartão, enquanto vocês comentavam também aí, eu dei uma bisbilhotada aqui na rede social de Clarissa Garotinho, e claro, tem muita postagem com os filhinhos dela, com a família, muito legal, e a última postagem dela foi 27 de maio, hoje tem aí 16 dias. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, pelo vídeo aqui. Lá a pesquisa, acho que tá meio embaçada aí, dá para ver? Isso, pesquisa mostra favoritismo de Flávio Bolsonaro, e Clarissa Garotinha aparece aqui, ó. Bolsonaro e equilíbrio entre Benedita Clarissa e Cláudio Castro para Senado. Ou seja, não dá para afirmar que ela está no jogo, mas ela está por dentro do jogo, sabe o que está acontecendo. Já que você mostrou coisa aí, eu posso... Vai. Para terminar... Manda lá. O Thiago também adora, sacana. Vocês viram o Bolsonaro convidando o Xandão para vice, né? Viu. Olha só, vamos daqui. O nosso povo já não quer mais confusão. O povo quer segurança e emprego, saúde, prato cheio, uma boa educação. Não enxugar nas mãos dessa corrente, é a firmeza lado a lado com a razão. Alexandre Bolsonaro, presidente, é a direita e o Supremo na mesma O povo é muito criativo. Boa, o povo é muito criativo. Agora, Luiz, só comentando essa questão aí da postura do Bolsonaro. Eu tenho um primo, não vou falar o nome dele, vai ficar chateado. É Bolsonaro doente. Mas ficou muito decepcionado com a postura do Bolsonaro lá no... Rapaz, a gente vê a diferença, a gente viu a maneira que Lula enfrentou o processo. Eu acho que é importante colocar isso aqui, porque o Moro, na época, né, teve ali, enfrentou realmente. Olha, isso pode acontecer lá na frente, mesmo o pessoal que está me atacando, você se prepara, amor. Tipo assim, então faz aquelas bravatas, né? Chama o cara de canalha quando para na frente, porque tem muita gente que acha que não é... Muita gente fala assim, olha, o Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário. Outros acham que não. O Lula lá atrás foi perseguido pelo judiciário, outros acham que não. Eu, particularmente, não vou entrar em detalhes aqui, acho que fui perseguido numa parte da minha trajetória, onde interrompeu até meio que um ciclo da minha trajetória política, onde eu fiquei 8 anos inelegível. Eu entendo que eu fui também vítima de uma perseguição política do nosso grupo, uma perseguição jurídica do nosso grupo político. Então, assim, e outros acham que não, está tudo certo. Só que a maneira que nós enfrentamos, eu posso colocar aqui o meu nome, o Garotinho, os próprios companheiros, totalmente diferente, cara. Chegar na frente ali, o cara chama de canalha. Virou de novo, Thiago. Aí. O cara chama de canalha e daqui a pouco chama para se ouvir, assim, um troço ridículo, né? Acho que... Pede desculpa, entendeu? Assim, troço... Eu acho que ele decepcionou uma quantidade boa de pessoas. Não, e ainda chamou aquele pessoal que sofreu lá nas portas aí dos exércitos pelo Brasil lá fora de idiota e de maluco. Maluco, vai pegar. Agora é o Pix dos malucos. Quer dizer... O Pix dos malucos. A gente até sabia, mas agora ele chamou, admitiu. Né? Gente, ó... desculpa. Só para... Desculpa, Nogueira, pode falar. Não, sim, eu ia chamar para o encerramento, mas, por favor, pode comentar. Esse negócio que o Thiago falou,
Isso não é juízo de valor, né? Não é simpatia da B ou C. Lula e o próprio Garotinho enfrentaram, assim, Garotinho até, acho que passou do ponto no enfrentamento, na prisão dele ali, até fisicamente, né? Acho que passou do ponto, mas não refugaram. Exato. Não refugaram. E Garotinho e Lula nunca tiraram onda de macho. Né? Exatamente. Bolsonaro sempre tirou onda de macho e afinou. Embora eu também ache que juiz como promotor está errado, né? E acho que Alexandre de Moraes não poderia estar julgando Bolsonaro porque foi vítima, seria uma potencial vítima do plano de golpe de Estado. Concordo. Eu acho que vítima não pode jogar o góis, senão vira vingança, mas enfim. Coberto de razão que o Thiago falou. Garotinho e Lula e Garotinho até com excesso, nunca posaram de macho, mas tiveram atitude, não é de macho, atitude corajosa, né? Exato. Bolsonaro afinou, abanou o rabinho, deu patinha. Afinou. Tinha uma música tem uma música, né? É Bezerra da Silva, que não vou cantar, né? Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando e muda de voz. Tem um negócio desse aí. Virou tchutchuca do Xandão. Fim de carreira anunciado aí, complicado. Mas é isso. É uma paixão que move, então, a população, que a gente precisa ter cautela, assim, ao analisar. Isso aí. Verdade. Ô, Thiago, rapaz, tem gente que mandou um abraço, você tem que fechar aqui. Isso aqui quem tá assistindo a gente pelo Smart TV, eu acho legal, que eu lá em casa sempre vejo também. Você pega o YouTube da Folha, né? Acessa pela Smart TV e coloca a gente lá na televisão. É o Vitor, lá de São João da Barra. Ele tá igual o Vasco, escondidinho. Tá debaixo, ele falou que tá com muito frio. E ele é vascaíno também, então mandou um abraço. Bom demais, Vitor, parceiro nosso. Parceiro. E outro também aqui, só para fechar, que mandou um abraço para você, pastor, vereador, Marcos Elias. Está ouvindo aqui, mandou um abraço para o Aloysio, para a gente aqui na bancada, e para você, Thiago. Grande amigo, um abraço forte aí pro nosso vereador aí. A gente tem um carinho muito grande, uma amizade muito bacana aí. Legal. Um abraço, Marcos Elias. Desculpa, Luiz. Boa. Bom, então fechamos aqui, 9h20. Forte abraço, Thiago. Até a próxima. Obrigado. É um prazer aí, sempre que for convidado, vou com muita honra. Falo para onde vou. Programa político, tem outros podcasts, tem uns programas aí, mas com a credibilidade que o programa Folha no Ar tem aí, em Campos não tem outro. Não estou aqui fazendo média, não preciso, mas porque vocês têm muita responsabilidade na hora de dar notícia, e que continue assim. A gente tenta, né? A gente se esforça, a gente busca, a gente sempre fala aqui, né, Luiz? Toda história tem no mínimo 2 lados, e a Luiz lembra, tem história que tem vários lados, mas tem que ouvir todos os lados. Um exemplo recente, rápido, aqui, o último, na terça-feira passada, ouvimos Francimara, porque na terça anterior a gente ouviu a Yara, e que hoje se desentenderam. Então, esse caso aí são os 2 lados da história, tem que ser ouvido. A gente tem essa coisa de imparcialidade, isso é muito complicado, né? Na vida da gente como um todo, mas a gente tem que tentar. E há uma necessidade muito grande imposta pelas redes sociais de se tentar isso todos os dias, de se praticar esse exercício de imparcialidade e de verdade acima de tudo. Thiago, forte abraço. Aloysio. Um abraço, obrigado. Obrigado. Amanhã, o Thiago e você que nos acompanha, esse programa, parte dele, né, desse conteúdo da sua entrevista, vai estar também no jornal Folha da Manhã impresso, no portal Folha 1, né, e você pode acompanhar aí. Aloysio, obrigado por essa semana e até breve, se Deus quiser. Agradecer a Thiago pela entrevista, né, você, Nogueira, Beto na técnica aí, sobretudo ao ouvinte e telespectador, né, pelo streaming. Falamos de muita coisa aqui, né, e essa questão da imparcialidade,
para fechar, imparcialidade é quimera. É impossível ser imparcial, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar. Só para você citar o exemplo de Yara e Francimara, assim, durante o governo Bolsonaro, todo mundo viu que eu publiquei, que eu pensava sobre o governo Bolsonaro. Eu sou, enquanto cidadão, sou anti-bolsonarista. Agora, eu estou vendo os abusos que estão sendo cometidos em relação ao Bolsonaro. Entendeu? Porque, assim, a justiça tem que ser igual. Thiago sofreu com a justiça. Ela tem que ser igual a quem eu gosto e quem eu não gosto. Exato. Thiago, formado em Direito, sabe disso. É isonomia. O princípio básico da justiça é a isonomia. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que essa imparcialidade que a gente busca, que está faltando um pouco no Brasil, né? Oxalá encontre o seu caminho, né? Porque tá complicado como tá. Porque, como a advogada disse aqui ontem, essa atitude de Alexandre de Moraes, ela vai de cima para baixo, né? Vai ter juiz tomando lugar de promotor daqui a pouco em tribunal aqui de primeira instância. Isso é muito complicado. Isso não é desejável. Né? Essa insegurança jurídica hoje aí Enfim, vamos desejar que essa busca de imparcialidade chegue ao país e aos seus poderes, né? Verdade. Carecemos muito disso. Expectativa disso. 9h24. Gente, bom final de semana para todos, tá? Mais uma vez. Tá. Obrigado, Luizinho. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Thiago. Valeu. Abraço, Cláudio. Abraço. Gente, 9h24, fechado Folha no Ar de hoje, de volta segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue aqui na Folha FM. Expandir, modernizar com qualidade.